Fala galera abençoada, tudo bem com vocês? Eu, Alessandro, te convido a adentrar comigo nesse momento de evangelização do canal Grão de Fé Gerado em Cristo, e que nós vamos realizar, aprofundar um pouco mais o assunto da exegese. Só lembrando, se você gostar, compartilhe com as pessoas que você conhece, para que ela possa também beber da graça do Senhor. Deus nos abençoe. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedimos a Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, que possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O que é exegese? Exegese, se a gente pudesse simplificar, seria um estudo aprofundado e contextualizado da palavra de Deus. Eu quero que vocês entendam o seguinte: todas as Bíblias que existem, as Bíblias católicas que existem por aí, existem partes dela onde elas trazem essa contextualização dos textos sagrados. Por exemplo, essa Bíblia aqui da Ave Maria traz a contextualização bem no início da Bíblia. Já a Bíblia da Pastoral, que geralmente é utilizada na maioria das igrejas, ela traz a contextualização no início de cada livro sagrado. Já a Bíblia Sagrada, com tradução da CNBB, segue um pouco a mesma linha da Pastoral e traz a contextualização no início de cada livro sagrado. E nós temos também a chamada Bíblia de Estudo, Bíblia de Jerusalém. Temos também a Bíblia do Peregrino, que traz a contextualização no início de alguns grupos de livros. Por exemplo, os livros do apóstolo São Paulo. Aí traz lá uma contextualização geral de todos os livros, do que estava acontecendo naquele contexto, não é? E aí, além disso, nas notas de rodapé, trazem bastante explicações contextualizadas para a gente entender um pouco mais o que o autor sagrado está querendo nos passar. Porque se nós entendemos isso, nós vamos entender alguns detalhes que o autor traz para nós na sua palavra. Como, por exemplo, no texto que nós vamos estar analisando, que é quando Jesus acalma a tempestade. Nós vamos estar analisando o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Vou estar utilizando como contextualização a contextualização da Bíblia da CNBB e vou estar utilizando como passagem para nós lermos a passagem que está na Bíblia Ave Maria. Acompanhe comigo. A primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte: esses textos bíblicos, eles não foram sendo escritos no mesmo momento que aconteciam os fatos. Geralmente eles vão ser escritos anos após o fato, talvez 50 anos. No caso do Evangelho de São Marcos, ele vai ser escrito mais ou menos a uns 30 anos depois da morte de Cristo. Vejamos o contexto que a Bíblia da CNBB nos apresenta. O Evangelho segundo Marcos é o mais antigo dos evangelhos canônicos, conforme a tradição eclesial. O autor João Marcos, filho de certa Maria, em cuja casa se reunia a comunidade de Jerusalém, São João Marcos, de origem judaica, era primo de Barnabé e foi colaborador de Paulo e Pedro. A tradição nos informa que ele escreveu o seu evangelho em Roma por volta do martírio de Pedro, cerca de mais ou menos 65 anos depois de Cristo.
Essa data de composição é confirmada pelas referências à Guerra Judaica e à destruição do Templo de Jerusalém, que ocorre entre 66 e 73 depois de Cristo. Aí que acontece? Nós vamos ver agora como que a passagem traz esses elementos que foram descritos aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram consigo na barca, assim como ele estava, outras embarcações o escoltavam. Nisso, surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que já se enchia de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se uma grande bonança. E disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochicharam entre si: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Vejamos os elementos que essa passagem nos traz. Fala sobre tempestades, exatamente dentro do lago ou do mar da Galileia. Fala sobre Jesus descansando em um travesseiro. Fala sobre o medo e o pavor dos apóstolos. Fala sobre a falta de fé e coragem dos apóstolos. E fala que o Senhor teve que se levantar e acalmar essa tempestade. Agora, produção, coloca pra gente aí como que é o mar da Galileia. Sem tempestade e com tempestade. Além de ser considerado a principal fonte de água que abastece Israel. Vocês podem acompanhar a imagem de uma tempestade no mar da Galileia. Vocês puderam observar, esse mar da Galileia, esse lago, é exatamente tranquilo. Então não tinha exatamente esses ventos tremendos afundando a embarcação. Não é possível! Tô louco! Então, quais elementos que o autor sagrado, dentro daquela contextualização, nos traz? Fala sobre os ventos contrários que agiam contra a igreja. Fala sobre a prisão de Pedro, quando ele fala quando a tempestade estava afundando o barco. Que barco é esse? O barco é exatamente a evangelização que os discípulos estavam fazendo após a ressurreição do Mestre. E fala que o Mestre aí estava deitado no travesseiro. O que é isso? Ele estava confortável. Ou seja, é um elemento que nos traz que Jesus está junto com o Pai e junto com os discípulos. E quando fala que Jesus se levanta e acalma o mar, é quando os discípulos tomam posse do batismo do Espírito Santo com o qual eles foram agraciados. E nós temos essa passagem lá no Atos dos Apóstolos. E aí, esse próprio Jesus, que agora os discípulos tomam consciência que está com eles, ele se levanta junto com a sua igreja e fala para o mar, ou seja, para todas as situações que estavam contrárias, por exemplo, a guerra judaica, a prisão de Pedro, e fala: acalma-te, ou seja, o Senhor está no comando, o Senhor está no comando da vida dos apóstolos. Perceber, irmãos, sem a contextualização, sem entendermos o sentimento que move o autor sagrado, não teríamos todos esses detalhes. Espero que vocês tenham gostado e divulguem esse material de evangelização na internet, que é o canal Grão de Fé Gerado em Cristo. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Suscipete peccationem